Olá pessoal, estamos aqui mais para uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre LGPD e o que significa essas letrinhas e o quanto isso vai influenciar o seu negócio no Brasil e fora do Brasil. Vamos lá! Lei Geral de Proteção de Dados, o que é isso? Isso foi criado em 2018 no governo Temer e trata de quê? Ela trata de fazer uma adequação em relação a uma lei que já existe na Europa há 10 anos, chamada GDPR, que faz o tratamento e a responsabilidade das informações por lá. Bom, o que é isso na prática? Na prática, isso é uma coisa já conhecida do meio empresarial chamado compliance, que é um termo em inglês que vem do verbo to comply, que quer dizer, na prática, estar de acordo com as regras. E qual é essa regra? A regra é: você é responsável pelos dados que você pegou de uma outra pessoa. E você não pode deixar que isso vaze. Essa lei, que foi criada aí no governo Temer, ela tem 2 anos para ficar pronta. Ou seja, ela começou em 2018, teve todos os trâmites, adequações, e a primeira finalada que vai ser em fevereiro, ou seja, todo mundo tem que estar pronto em fevereiro, para que em agosto ela seja efetivamente colocada em prática, que isso quer dizer o quê? Vai multar quem não tiver de acordo. O tratamento, multas, defesa sobre isso é um assunto bastante extenso. Na prática 2% do seu faturamento líquido anual é a multa, limitado a 50 milhões de reais. Bom, isso pode parecer muito dinheiro para muita gente. Para o Google, foi uma castanhada desse tamanho que eles acabaram levando. Bom, e qual é a abrangência dela? Bom, a abrangência dela vai de uma pessoa física a uma pessoa jurídica. E se você faz uso comercial disso, então você vai ser atingido por essa lei. Seja se você armazena os dados aqui no Brasil, ou se você armazena esses dados aqui nos Estados Unidos, e não me interessa onde. Qualquer lugar que trate de informação de brasileiros e vazou vai ser atingido por essa lei. Se a sua empresa tem uma subsidiária aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, ele vai ser atingido do mesmo jeito. E o que quer dizer isso também? Vamos lá, na prática. Eu vou falar aqui também, está escrito, mas eu vou falar também. Bom, todo dado que você pega de uma pessoa que vai tratar para o fim a que se destina, se o seu fim a que se destina é fazer uma apólice de seguro ou fazer uma ordem de serviço do conserto de um veículo, esses dados têm que estar ou muito bem protegidos de tal modo que eles não vazem ou não sejam facilmente vazáveis, ou eliminados tão logo termine a fim que se destina. Se o fim que se destina era fazer uma ordem de serviço, colocar um carro e cuidar de um movimento dele, de uma manutenção dele, tão logo acabou, emitiu a nota, vai embora. Porém, nós sabemos que isso é impossível. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque a nota fiscal, que foi emitida por nota fiscal eletrônica, está lá. Os dados têm que ficar com você até mais que 5 anos. Você emitiu uma apólice de seguro. Bom, você, como eu estou contando aqui, uma corretora faz os seus cálculos em um sistema multicálculo, fornece os dados de um cliente para que seja posteriormente gerada uma proposta numa seguradora e depois uma apólice, e esses dados todos vão ser cadastrados num gerenciador da corretora. O que acaba acontecendo com isso? Todas essas pessoas envolvidas, a empresa que desenvolveu o multicálculo, a pessoa que recebeu os dados na seguradora, a empresa que cuida criando o seu gerenciador, todos eles têm que ter práticas de compliance para que esses dados trafeguem apenas naquele momento e, se eles tiverem que ser armazenados, que sejam muito bem protegidos. Esses dados têm que ser tratados.
E como é que ficou dividida a responsabilidade nessa história? Bom, quem criou a LGPD classificou os dados de duas formas. Eles são do tipo pessoal ou tipo sensível. Vamos lá de novo. Na prática quer dizer o quê? Se vazar dados pessoais, é um tipo de multa, é um valor, é um tipo de tratamento. Se vazar dados sensíveis, é um tratamento muito mais forte, mais pesado. O que é dado pessoal? RG, CPF, nome, endereço. E aí vem coisas que as pessoas nem imaginam, né? Por exemplo, os dados do seu dispositivo móvel, a localização, o IP de tratamento, cookies. Tudo isso é dado pessoal, é como eu posso encontrar você. E existem outras coisas que me permitem isso, como passaporte, CNH, carteira funcional para quem é militar, ou quem tem carteira da OAB, seu e-mail, placa de automóvel, chassi, perfil de acesso a quem cadastra empresa ou contadores, código do IPTU lá do seu imóvel, tudo isso me faz encontrar você. E com esses dados eu posso encontrar muitas outras informações além disso. E aí nós vamos entrar na seara dos dados sensíveis, né? Um dado sensível é como eu escrevo aqui embaixo, é todo e qualquer dado que ninguém fica tranquilo em saber que outra pessoa está sabendo. Então, por exemplo, orientação sexual, orientação política, que sindicato você pertence, ou que sindicato, ou que orientação sexual, ou que for, ou religiosa, dos seus parentes, qual é a sua renda familiar ou dos seus parentes, que propriedades ou que investimentos você tem, a sua situação militar, o seu estado civil, se você tem antecedente criminal, se você responde a processo civil ou criminal, tudo isso são dados sensíveis. Resultado de exame, quando você faz um seguro, por exemplo, de vida, na sua maioria esmagadora das vezes você tem que preencher um questionário. E naquele questionário você coloca várias coisas. Se você tem alguma doença, você tem que colocar lá. Se você não colocar, você está mentindo na hora da indenização. Isso pode dar sérios problemas. Ou seja, quem ficou com essa informação, ela tem uma responsabilidade enorme. Então imagine você se esses dados vazarem. Então as pessoas podem vir a ser chantageadas ou abusadas de outro tipo de pessoa ou sofrer um outro tipo de violência. Então tudo isso é o que a gente chama de dado sensível. E como é que a gente protege isso? Bom, todo mundo, assim, a grosso modo, acaba pensando que a proteção de um dado pessoal ou sensível passa por eu criptografar os bancos de dados, eu ter backups com senha, ou eu ter colocado os meus bancos de dados na nuvem. Olha, eu já estou nessa praia há 35 anos e eu vou dizer, não existe nada 100% seguro. Não existe. Tá? Se você colocou o seu sistema na Amazon, super empresa responsiva, responsável, cheia de backup, cheia de proteções, desculpa, se a pessoa quiser entrar, ela vai entrar na transação entre a sua estação e a Amazon ou qualquer outra empresa. Tá? Então, quando a gente está pensando nisso, como é que eu vou proteger, existe uma técnica que se chama dados anonimizados. Ou seja, esses dados ficam anônimos de tal modo que eu tenha, vamos lá, um lugar onde tenha todos os endereços, mas não fique fácil de entender que esse endereço pertence a esta pessoa, ou esses documentos estão criptografados e pertencem ligados a uma outra pessoa. Esse anonimizar é uma tática que a gente pode usar com várias maneiras, né? Uma muito conhecida é o ruído matemático, né? Um apelido para a gente colocar o quê? A gente criptografa enfiando um monte de caracteres que só quem tem a chave consegue reverter para poder ler. Porém, como é que funciona a história? Se pode ser revertido, então ele deixou de ser anônimo. Se deixou de ser anônimo e vazou naquele momento, a empresa ou pessoa física acaba sofrendo
a multa ou qualquer outra penalidade, né? Não é só multa, nós vamos tratar mais num outro vídeo sobre isso, tá? Agora, o que tem além de anonimizar? Existe uma coisa chamada pseudo-anonimação. Essa técnica é o quê? É uma forma de esconder esses dados dividindo tabelas, que é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, né? Essa é uma ideia claramente criada pelo pessoal do jurídico, tá? Por quê? Porque se vazar uma tabela e não vazar o todo, então a indenização é menor, né? Então eles visam simplesmente diminuir o estrago, mas isso não quer dizer que isso vá proteger toda a empresa. Para proteger toda a empresa existem algumas outras coisas que precisam ser feitas, tá? Então, tudo isso que está acontecendo, essas maneiras de eu proteger anonimação ou pseudo-anonimação, ou trabalhar os meus bancos de dados de modo criptografado, tudo isso ainda assim é muito pouco. E vamos lá, eu vou contar para vocês aqui um caso que aconteceu com a Universidade de Chicago. Ela fez um desafio em uma causa que estava acontecendo, tinha uma empresa movendo uma ação por ter vazado os resultados de exames de um determinado hospital. E como é que funcionou o problema todo? A Universidade de Chicago, esse grupo falou assim: olha, nós vamos descobrir quem são essas pessoas que estão aqui somente com o resultado dos exames e mais algumas outras poucas informações. Nessa tabela, vamos falar assim, tinha lá o resultado do exame, se a pessoa tinha câncer de próstata, câncer de mama, de pulmão, ou não tinha câncer nem nada. Tinha ali onde que essa pessoa fez esses exames, quando ela fez os exames, mas não tinha nome, não tinha endereço, não tinha CPF ou DIN lá da pessoa, não tinha absolutamente nada. E qual foi a taxa de acerto desse grupo? 99,98%. Traduzindo, dos 210 exames que tinham lá, eles descobriram 209 pessoas que eram de cada um dos exames. Aí você vai pensar assim, mas como é que esses caras descobriram? Bom, primeiro eles usaram inteligência artificial, que hoje está muito na moda, né? É muito fácil. Quando você escuta o termo robô, e esse robô aprende o que está sendo feito, eu estou falando de inteligência artificial. O robô nada mais é do que um programinha, tá? E o que aconteceu? Eles começaram a rastrear outros bancos de dados espalhados pelos Estados Unidos, procurando o quê? Pessoas que tinham feito exames naquela data e que tinham tido aquele resultado. Eles conseguiram um nome, conseguiram a documentação, o seguro social deles, conseguiram tudo. E isso, vou falar uma outra coisa, chegando a tecnologia 5G nos nossos celulares, vai se tornar extremamente mais frágil, mais rápido eu poder conseguir essas informações de qualquer lugar. Então falar que está tudo protegido, que eu vou dividir em tabelas, desculpa, isso não vai resolver. E voltando a falar de LGPD, que é essa lei, eu vou falar de uma característica do brasileiro. O brasileiro, diante de um espectro de impunidade tão grande que ele possui aqui no mundo, visto pelo mundo, ou lá no Brasil, todo mundo olha e fala, pô, lá não dá nada, eu não vou fazer coisa nenhuma disso, que tudo isso aí só vai me fazer gastar dinheiro e não vai refletir nada. Pois é, até que reflita, né? Porque uma indenização dessa, você pode falar, uma pessoa vai querer 2% do meu faturamento. Acontece que quando vaza, não vaza uma pessoa, né? Se você tiver ali uma empresa pequenininha, tiver 500 clientes ao longo da sua vida, ou seja, muito pouca gente, e vazou, e 20 deles entraram junto com o advogado em cima da sua empresa, realmente esses 2% vai ser muito complicado. Então, é bom se proteger, é o compliance na sua essência, esteja de acordo com as regras. Parece que é dinheiro gasto fora, mas não é. Na verdade, você está se protegendo
você está fazendo as coisas corretas. Quando alguém fala, o importante é ser esperto, é trabalhar com jogo de cintura, esquece essa bobagem. Quem está falando isso simplesmente não sabe trabalhar. Certo, pessoal? E vai continuar num outro vídeo tudo isso que eu estou falando. Aproveita e segue os nossos canais aqui no YouTube, o Argos Tecnologia, o Mecânico Sênior, e lá no Instagram, o Mecânico Sênior. Dá uma olhadinha que vai passar muita coisa boa, além das videoaulas ensinando a trabalhar com os sistemas. Fiquem com Deus e até o próximo.